Antes de ler, eu vou fazer uma oração e colocar diante do Senhor aqui. Pai da eternidade, nesse momento, Pai, queremos colocar diante de Ti, Deus, as nossas vidas. E mais uma vez entrando aqui na Tua presença, Pai, no monte. Irei ler a Tua palavra, te peço a interpretação, a revelação, segundo a Tua vontade e Teu querer. Para os que ouvem, venham ser edificados e fortalecidos em Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler aqui em Lucas capítulo 15, que diz assim: a parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, pois os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores, come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa, ao chegar reúne os seus amigos vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Bom, essa palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E como o Senhor Jesus Cristo, como o Messias aqui, ele tinha sido enviado agora para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E diz a palavra do Eterno aqui que em determinado tempo se juntaram os publicanos e os pecadores para ouvir Jesus. E Jesus tinha algo realmente para falar. E o que Jesus tinha para falar eram ensinamentos agora vindos diretamente do Pai. Jesus não veio para desfazer da lei de Moisés. Jesus não veio para poder abolir nada. Ele veio, cumpriu a lei. Mas ele veio trazer uma lei chamada lei da consciência. E dentro dessa questão, diz a palavra do Eterno que os fariseus, quando viram que os publicanos e os pecadores se juntaram para ouvir Jesus falar, eles murmuraram e começaram a criticar Jesus, dizendo: esse homem recebe pecadores. E é bem verdade que todo fariseu que estudava a lei, o doutor da lei, ele sabia que no Torá dizia claramente que o homem que queria se santificar, queria ser santo, ele não podia tocar em nada impuro, porque se ele tocasse, ele também estaria agora estando impuro por tocar naquilo que era impuro. Nós vemos no voto do Nazireu, o homem que tinha esse voto, ele não podia tocar em coisa morta, ele não podia tocar naquilo que era impuro, ele era consagrado e separado somente para o Eterno. E dentro disso daí nós vemos que eles criticaram Jesus. Por que eles criticaram? Porque Jesus não era um sacerdote como eles eram, levantado dentro da sinagoga por alguém. Jesus não era um doutor da lei como eles achavam que deveria ser, ensinado por homens, como eles aprenderam. Jesus veio trazendo agora uma lei tremenda, uma lei muito forte, que completava a lei que já tinha, que era a lei de Moisés, mas que completava, ele veio trazer o Novo Testamento, é uma nova aliança, e veio trazendo uma lei chamada lei da consciência. E aqueles homens não entendiam isso, irmão Danilo, eles não entendiam isso. E quando Jesus veio trazer a lei da consciência, ele, dentro dessa palavra, ele toma a palavra e diz: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se uma delas se perder, vocês não deixam porventura as 99 no campo, pastando, sendo alimentada? E você não vai atrás da ovelha perdida? Você não vai atrás daquela que se perdeu? Quando Jesus fala isso, irmão, ele chama a consciência daqueles homens, faz aqueles homens pensar. E naturalmente é assim. Normalmente as pessoas elas veem a falha dos outros, a vida do outro, mas não vê a sua. E Jesus trouxe a lei da consciência para que eles viessem pensar. E eu acredito que eles pensam: por que esse homem está falando sobre as nossas ovelhas que nós temos, que nós criamos? E é bem verdade que os sacerdotes, eles tinham o seu comércio, né? Quando eles vendiam ali o animal para ser sacrificado. Então era de muito valor uma ovelha para eles. Não vai entrar diretamente nesse assunto,
mas eu estou dando uma pincelada, estou falando superficialmente para nós ganharmos tempo. E eles tinham as suas ovelhas. E Jesus falou, você se tiver uma que se perder, você não vai procurar? Porventura, quando você acha ela que ela está ferida, você não coloca ela no teu ombro? Ou você vem arrastando ela? Não, você coloca ela no teu ombro, porque ela está ferida, traz ela. Depois, quando chega na sua casa, você convida seus amigos e se alegra e diz, achei a minha ovelha que estava perdida. E é tremendo porque o farisaísmo, o sentimento fariseu impede, porque é um sentimento religioso, impede que a misericórdia atue na vida do ser humano. Quando uma pessoa se torna religiosa, ela não tem misericórdia, ela não tem misericórdia, ela não olha para si, ela se sente justa em tudo. E a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fez nisso é trazer a lei da consciência. Ele pega e fala, se você estivesse sem ovelha, você não buscaria uma que tinha se perdido, não traria, não convidaria esses amigos, não faria uma festa, não diria achei a ovelha que estava perdida. Assim também, para o Senhor, há valor uma alma, um pecador que se arrepende. Porque para Deus, olha que coisa tremenda, como Jesus fala aqui no finalzinho. E lhes digo que da mesma forma há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não tem do que se arrepender. Jesus Cristo estava querendo dizer para os fariseus e para os doutores da lei, vocês não estão trazendo alegria nenhuma para o céu, porque vocês são justos, vocês se sentem justos, vocês não são pecadores. Mas esse pecador aqui que se arrependeu, a ovelha que se arrepende, por isso que Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim buscar as ovelhas perdidas, eu vim reunir elas, eu vim trazer elas de volta para junto de mim, porque Deus quer resgatar de volta a comunhão. Porque o homem perdeu a comunhão que tinha com Deus, irmão, lá no Jardim do Éden. E Jesus veio para resgatar essa comunhão e trazer de volta as ovelhas que estavam perdidas, O que é estar perdida? Está sem direção. O que é estar perdido? Está sem pastor. O que é estar perdido? Está sem estar inserida no grupo, porque a ovelha não anda sozinha, ela anda em grupo. Por isso que a ovelha se perde quando ela está fora do grupo. Ela não tem direção, ela não sabe como fazer e de que forma agir. Então ela precisa de um pastor, e Jesus é o bom pastor, e ele veio para recolher e juntar essas ovelhas. E ele fala, olha, a festa no céu, mas por uma ovelha que se arrepende, um pecador que se arrepende, que é considerado uma ovelha perdida, que é comparado como uma ovelha perdida, do que 99 justos. Vocês se sentem tão justos, mas vocês não trazem alegria no céu porque vocês não têm do que se arrepender. Porque quando a pessoa se sente justa demais, ela não vê nela a falha. Ela não vê que ela precisa se arrepender, então ela tem um sentimento fariseu. Ela está vivendo uma religião e não está vivendo o testamento de Cristo, que é a misericórdia. E agora nós vemos uma prova disso, irmão Danilo, quando Jesus, ele, na sua caminhada, na sua trajetória, a palavra diz que ele estava indo e de repente uma multidão estava à sua volta, e uma mulher, irmão Danilo, que tinha fluxo de sangue. Aquela mulher era considerada o quê pelos fariseus? Era considerada o quê? Impura. Impura. Era considerada impura. Era considerada impura. Então, o homem que era santo não podia fazer o quê? Tocar. E se tocasse, ele se tornava também impuro. E nós vemos agora algo tremendo, que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela colocou um propósito no coração, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E ela falou, se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu ficarei curada. Será que aquela mulher não sabia da lei? Será que aquela mulher não conhecia a lei? Bom, vamos pular esse aspecto, essa parte. Mas vamos para a parte do homem que estava precisando de um milagre. A Bíblia declara que tinha um homem ao lado de Cristo, que precisava de um milagre. E ele era um príncipe da sinagoga, era um doutor da lei. E agora ele falou, olha, minha filha está miseravelmente enferma e ela precisa de ser curada. E eu dependo que tu vá na minha casa. Eu estou trazendo a minha interpretação, mas não é desta forma que está escrito, mas para facilitar o entendimento dos irmãos. E ele diz, eu preciso que tu vá lá, porque minha filha está enferma e ela vai ficar curada. Ele creu que Jesus, indo na sua casa, poderia acontecer um milagre, sendo um príncipe da sinagoga, sendo um fariseu, sendo um doutor da lei.
E nós vemos algo tremendo nisso, irmão Danilo, porque você imagina que a multidão que cercava Jesus era uma multidão de pessoas que queria ser curada, não é verdade? É bem verdade que as pessoas que cercavam Jesus eram pessoas pecadoras, eram pessoas que pela religião era marginalizada, era separada, ficava à margem da sociedade. Agora você imagina aquele homem tendo que passar no meio daquele monte de pecador e vendo ali do lado uma pessoa com lepra, uma pessoa enferma, um canceroso e várias enfermidades, pessoas querendo ser curadas, um homem coxo, um homem aleijado, um homem cego, e todos queriam, irmão Danilo, tocar em Jesus, queriam receber a cura. E Jairo teve que passar no meio daquele monte de pecador. Eu tenho uma coisa para dizer hoje nessa manhã: a religiosidade afasta a pessoa do milagre. A religiosidade afasta a pessoa de Jesus, mas quando um ser humano decide deixar a religiosidade de lado e começa a pensar sobre a questão da misericórdia e do amor de Cristo e procura se aproximar dele, o milagre também está mais próximo de chegar à sua casa. E nós vemos nessa palavra que algo é muito forte, é muito profundo isso. Que agora aquela mulher que tinha um fluxo de sangue toca em Cristo, ela fica curada. Na mesma hora estancou o fluxo do seu sangue. E diz a palavra do Eterno ali que a primeira coisa que o Messias faz é perguntar: quem me tocou? Aí vai a pergunta: por que ele perguntou quem me tocou? Parecia uma pergunta tola aos olhos humanos. Por que parecia uma pergunta tola? Os discípulos, irmão Danilo, o que eles falaram? Tanta gente te apertando, não foi isso? Foi. Como tu pergunta quem te tocou? Não parece uma pergunta tola? Foi dessa forma que os homens que estavam ali à volta entenderam, mas tem tanta gente apertando, como tu diz, alguém te tocou? E o Messias diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E na mesma hora, quando ele fala sobre esta questão da virtude, esse aspecto de tocar, por que ele valorizou a palavra alguém me tocou? Tinha um. Quem era que estava do lado dele? Era um fariseu, era um príncipe da sinagoga, era um doutor da lei, era um conhecedor da lei. Agora para analisar um dos principais da sinagoga, irmão. Estava ali do lado. E ele valorizou: alguém me tocou. Por que ele diz alguém me tocou? Lembra que no início nós falamos que não podia tocar em algo impuro? Não podia tocar nem se aproximar de algo morto, quem tinha o voto do nazireu, do nazireado? Não podia? Lembra que as pessoas os enfermos, os doentes, para eles, era considerado como se fosse um julgamento de Deus? Então para eles era algo que era justo aquilo que a pessoa estava vivendo, não era isso? Mas Cristo veio trazendo a lei da misericórdia. E ele veio trazendo a lei da misericórdia e da consciência. Para quê? Porque o homem, quando se conscientiza do seu pecado, é perdoado então o seu pecado quando ele se arrepende. E ali aquele homem vendo aquela situação, quando aquela mulher diz, com medo, ela levantou a mão e disse: foi eu. E Jesus olhando para ela disse: eu te toquei porque eu tinha um fluxo de sangue e já há 12 anos eu sofria com isso, e os médicos, eu já gastei tudo que eu tinha, as minhas economias com a medicina, com os remédios, e nada deu jeito. E eu coloquei um propósito no meu coração. E se eu tão somente eu não precisava que o Senhor colocasse a mão e desejasse me curar e colocasse a mão: eu quero que tu fique curada. Se eu tão somente tocasse na orla das tuas vestes, ficaria curada. E mestre, no mesmo instante que eu toquei, eu senti que em mim foi estancado na hora. Eu fiquei curada no mesmo momento que eu toquei na orla das suas vestes. Agora eu imagino Jairo ali do lado, olhando e vendo uma mulher que tinha fluxo de sangue, que era considerado pecado um homem santo tocar naquela mulher. E agora aquela mulher toca nele, e através da virtude que sai dele, ela é curada. E agora ele olha e ele fica em conflito na sua mente, no seu coração, porque o farisaísmo, a lei, o que ele tinha estudado foi confrontado com aquela situação que ele viu acontecer. A misericórdia de Deus está acima de todas as coisas. É a causa de nós não sermos consumidos. E o amor de Deus foi tão grande, irradiou o corpo físico daquela mulher. Aquela mulher foi curada pelo poder que estava sobre o Messias. Ela recebeu a cura.
E logo diz a palavra que quando ali, logo após esse acontecimento, vieram correndo alguns que estavam na casa de Jairo, alguns doutores, alguns principais, e gritaram dizendo: olha, deixa, não incomode mais o mestre. Não incomode mais ele não, a tua filha está morta. Ela já morreu. Quer dizer, não tem mais jeito, não tem mais solução. E Jesus usa a segunda pessoa. Olha que coisa tremenda. Ele usa a segunda pessoa do singular. Tu. Ele diz: crê tu. Crer é um verbo. O verbo é uma palavra em ação. E ele diz: crê tu, coloque em ação a tua fé. Crê tu. Ele não falou: vocês têm que crer. Ele diz: crê tu, porque quem precisava do milagre era Jairo. Ele precisava do milagre, então era a fé dele que tinha que entrar em ação. E ele agora diz: crê tu somente. E quando Jairo ouviu aquela palavra, eu creio, irmãos, porque quando Jesus Cristo ele fala algo, quando o Messias ele fala algo que vem direcionado a nós, o nosso coração se fortalece e se alegra. Eu estou aqui ministrando essa palavra, mas meu coração está alegre. Porque eu vejo que o Messias tem falado conosco através da sua palavra. E ele vem e ele fala para aquele homem: crê tu somente. Segunda pessoa do singular, é você, é contigo, Jairo, não é com eles não. Vamos lá. E continuou a caminhada. E aquele homem teve que crer. E foram caminhando. E quando chegaram na casa daquele homem, a primeira atitude que Cristo teve, a primeira atitude, quando ele chega lá, que alguém fala: ela está morta, ele diz: a menina está dormindo. E agora, os fariseus, os doutores da lei, que se diziam amigos de Jairo, começaram a zombar e rir. Começaram a escarnecer, irmãos. Sabe por quê? Porque o milagre que você acredita, irmão Danilo, que Deus vai fazer na tua vida, nem todos acreditam. Mas é você que precisa do milagre, então é você que tem que acreditar. E na mesma hora aquelas pessoas estavam ali rindo e zombando, porque a religião, o religioso ele descrê do milagre. Ele descrê do milagre porque ele se sente incapaz de crer. A fé dele é aniquilada pela religião. E a primeira coisa que Cristo faz é falar: ó, tira todo mundo para fora. Tira os doutores da lei. Olha que coisa forte. Tira os doutores da lei e tira aí os fariseus. Coloca para o lado de fora. Porque eles não têm fé. Eles não acreditam no milagre. Só fica você, eu, e chamou alguns dos discípulos. E ali quando entra, fecha a porta do quarto já para ninguém ficar se metendo, ninguém ficar bisbilhotando. Porque tem coisa que é particular, tu e Cristo, você está entendendo, Rô? É tu e Cristo, você tem que acreditar. É tu e Cristo, é tu e Cristo, é tu e ele. É o momento do milagre, é tu e ele. Só falta se concretizar o milagre. Mas é tudo mediante a tua fé. Então a porta foi fechada. E quando a porta foi fechada, o milagre agora está, o ambiente preparado para o milagre acontecer. E Cristo agora pega na mão daquela menina e diz: Talita cum, menina, levanta! Irmão, na mesma hora aquela menina levantou. E a primeira coisa que ela teve foi fome. O milagre pode acontecer na tua vida. Mas a religião, ela impede o milagre acontecer na vida da pessoa que não coloca em prática a misericórdia. A religião não está acima da misericórdia. A misericórdia tem que fazer parte daquilo que nós acreditamos. E nós servimos a Cristo. Cristo era misericordioso. E Ele nos ensinou a ser misericordiosos, a ter misericórdia. Aquele que tem misericórdia, alcança misericórdia. Ouça essa mensagem, guarda, coloque em prática na sua vida diária e creia que o milagre vai acontecer na tua vida. Amém. Deus abençoe a todos.